Sobre os assuntos das nossas últimas conversas, eu estive refletindo em algo que eu quero compartilhar com vocês, então eu preparei esse videozinho aqui. Se você ligar a sua televisão em um programa apresentado por algum desses homens que se apresentam como pastores evangélicos e que são conhecidos, antigamente pelo menos eram conhecidos como televangelistas, esse é um termo que não está sendo mais usado. Se você então acompanhar esses cultos, chegará um momento em que você verá o pastor evangélico dizendo para cada um em suas casas pegarem um copo com água e ele vai abençoar essa água e você tomará essa água e assim você será abençoado. Por que os rituais e as liturgias e o copo d'água abençoado é um ritual? Por que os rituais e as liturgias religiosas atraem tanta gente? Muitos evangélicos cristãos que já estão há tempos na igreja e também alguns cristãos recém-convertidos, eles veem as práticas litúrgicas e os rituais como formas de agradar a Deus. E assim, agradando a Deus através da prática de rituais e da participação em liturgias, eles vão receber as bênçãos de Deus, porque Deus vai ficar alegre com eles, praticando e participando ali dos rituais e das liturgias, e assim eles vão obter as bênçãos desejadas. É como se fosse uma troca capitalista. Você me dá o seu dinheiro, eu te dou o meu produto. Você me dá o seu dinheiro, eu presto para você o meu serviço. Nessa conta entram até mesmo os rituais nomeados no Novo Testamento, que são o batismo e a celebração da ceia. Há crentes que até podem faltar nos cultos dominicais regulares da igreja, mas jamais podem deixar de ir ao culto de ceia, porque se deixarem de ir ao culto de ceia, não receberão as bênçãos divinas. Deus vai ficar triste com eles e não vai abençoá-los. A conversão genuína a Jesus Cristo pode sim nos levar a viver uma nova vida contando com as bênçãos divinas e com o cumprimento das suas promessas sobre as nossas vidas. Isso é uma verdade. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não se resume apenas a isso. A motivação e o propósito do discípulo de Jesus Cristo é ser instrumento de bênção na vida do outro. Ele ser um instrumento de bênção na vida do outro e não tão somente estar empenhado na prática de rituais e liturgias para ele ser abençoado e assim egoisticamente ele vai levando a sua vida cristã. Jesus nunca ensinou que os seus seguidores viveriam de forma egoísta e achando que toda injustiça que cresce cada vez mais ao nosso redor não é um problema nosso. Uma das verdades que a pandemia comprovou é o quanto o nosso país se afunda cada vez mais na desigualdade social. Os ricos se tornando cada vez mais ricos e os miseráveis cada vez mais miseráveis, mais carentes, mais necessitados. Isso não fala ao coração do cristão? Precisamos olhar para exemplos de vidas usadas como instrumentos de Deus lá num passado nem tão longínquo assim. De 200 anos para cá, quantos cristãos eles viveram de forma a serem bênção para os outros e não viveram um evangelho egoísta. No passado, nós temos vários e muitos exemplos de cristãos que colocaram em prática o Evangelho de Jesus como uma ferramenta divina para a transformação, não somente de vidas dos outros, mas a transformações das injustiças praticadas em justiça. E esse mundo, ele está pleno de injustiças. E o reino de Deus é reino de justiça. Então, como cristãos, nós somos chamados a ser esses instrumentos da prática da justiça de Deus, da sinalização da justiça de Deus. Nós, seres humanos, nada podemos fazer para o mundo que nos espera, o mundo vindouro que nos espera após as nossas vidas vividas aqui. Mas o cristão, ele é chamado a fazer sim
algo pelo reino de Deus que precisa ser sinalizado, que precisa de alguma forma estar presente aqui, neste mundo que é um mundo pleno de injustiças. E o cristão, como representante do reino, chamado para ser exemplo da justiça de Deus e instrumento da justiça de Deus. Esses cristãos do passado, aos quais eu estava já me referindo, eles revelaram o quanto o movimento protestante foi usado por Deus para mudar a história de vários países da Europa. São cristãos que romperam barreiras de serem tão somente religiosos, frequentadores de cultos, e se mobilizaram de forma extraordinária como sinalizadores do reino de Deus, que é um reino de justiça. Um dos grandes exemplos históricos disso foi comentado pelo cientista político Alberto Carlos Almeida em entrevista que, algum tempo atrás, ele prestou a Marília Gabriela. Ele falou sobre a influência da tradição protestante e o que essa influência promoveu em países da Europa, sobretudo na realidade educacional desses países. Nós precisamos resgatar essas práticas. Nós precisamos sair dos templos. Nós precisamos colocar em prática a vida cristã, porque essa é a confirmação da nossa verdade. A nossa verdade não está sendo expressa tão somente dentro dos cultos, nas celebrações, nos rituais. A verdade do cristão, ela é mostrada através de uma vida que é dedicada ao outro, que é dedicada à transformação das injustiças que acontecem aos milhões nesse mundo. E assim, ser esses instrumentos reveladores da justiça divina, que é uma justiça cheia de amor, de cuidado, de atenção e de socorro. Vejam um trecho da entrevista que esse cientista político deu neste programa da Marília Gabriela, e prestem atenção no poder de um cristianismo autêntico que foi praticado como resultado da reforma protestante e que nós precisamos resgatar. Agora, Gabi, tem uma coisa que é importante. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que que não dá? Porque serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda. Tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por quê? O brasileiro nunca teve como prioridade a educação. Estou dizendo nos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural, isso não tem conspiração de político. Vem da nossa matriz católica, tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá. Quando veio a reforma protestante, foi a seguinte decisão que eles tomaram: vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto, todo mundo era... Eles disseram, sabe uma coisa, vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto. Porque o eleitor também não apoia isso, ele prefere que invista em consumo, em saúde, tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si.
Tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa matriz, isso é cultural.